Olá, seja muito bem-vinda a esta videoaula. Eu sou a professora Rosângela e hoje nós vamos estudar determinantes. Então vamos iniciar aqui com origem, conceito e aplicabilidade. A teoria dos determinantes teve origem em meados do século XVII. Em 1818, mais precisamente, Cauchy identificou que o determinante poderia ser usado para calcular, por exemplo, a área dos paralelogramos ou o volume do paralelepípedo. E um determinante, gente, nada mais é que um número real associado a uma matriz quadrada, Veja que vocês já estudaram matriz, Isso aqui é um conteúdo envolvido dentro do conteúdo de matrizes, então você tem que ter o conhecimento do conteúdo de matrizes para poder estudar determinantes, ok? Então, ele é obtido, esse determinante ele é obtido por meio de operações entre os elementos dessa matriz. E a matriz tem que ser quadrada, tá? Então, como é que se calcula um determinante? Nós temos determinantes relacionados a matrizes de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e assim sucessivamente. Primeira ordem, o determinante de uma matriz quadrada de primeira ordem é o próprio elemento da matriz. Veja que o nosso exemplo, nós temos a matriz B com um único elemento, 5. Então, o determinante dessa matriz é igual a 5. Veja que nós representamos determinantes desta forma. Det, coloco o registro da matriz, que nessa matriz aqui nós chamamos de B. Então, det de B igual a 5. E no caso da segunda ordem, o determinante de uma matriz de segunda ordem é igual à diferença, tá, gente? Observe os detalhes, entre os produtos dos elementos da diagonal principal e da diagonal secundária. Vamos a um exemplo? Aqui eu tenho a matriz B igual a 2, 5, menos 1 e 3. Essa seta azul representa a minha diagonal principal e a seta vermelha a diagonal secundária. Então, coloco aqui o det de B, Lembrando aqui, como eu já falei nessa outra parte aqui, como é que a gente identifica, E coloca o determinante. Então, det de B é igual os elementos da diagonal principal, a multiplicação. Eu abro parênteses, 2 vezes 3, fecha aqui o parênteses, menos, veja que é a diferença, então eu vou colocar o menos aqui, abro parênteses, os elementos da diagonal secundária, multiplicação deles. Então, 5 vezes, veja que o meu 1 aqui ele está negativo, então 5 vezes menos 1, por isso que aqui eu tenho 2 parênteses. E agora eu resolvo essa operação, então det de B é igual 2 vezes 3 dá 6, mantenho o meu sinal de subtração, menos, e resolvo esta operação aqui. Faço o jogo de sinal. Meu 5 está positivo, então mais por menos, que está aqui no 1, dá menos. 5 vezes 1, 5. E finalizo aqui nessa outra operação, repito 6, faço o jogo de sinal neste caso aqui, menos por menos dá mais, 5. Então, meu det de B é igual a 11. 6 mais 5, 11. Então, o número que representa o determinante dessa matriz de segunda ordem é 11. Vamos resolver essa equação para a gente descobrir o valor de x. Por onde eu inicio? Identificando quem é a diagonal principal e diagonal secundária. Lembra de como é que se calcula? Eu tenho que colocar a multiplicação dos meus elementos da diagonal principal, cochete, vou ter aqui x mais 2 vezes 4, fecho o cochete, menos, vou ter aqui 6, vou abrir aqui o cochete, 6 vezes, quem é meu outro elemento? X menos 3. X menos 3. Fecho o parênteses, fecho o cochete. Agora eu vou resolver essa operação.
Vocês devem lembrar como é que se calcula isso. Isso é assunto de uma outra aula, eu não vou entrar no mérito, tá? Vou apenas calcular aqui, tá? 4 vezes x, 4x mais 4 vezes 2, 8. Repito o sinal de menos, abro o colchete, mais por mais, 6 vezes x, 6x. Lembrar de sempre fazer o jogo de sinal, se não fizer, dá errada a resposta. Mais por menos, menos 6 vezes 3, 18. Agora eu vou finalizar essa parte aqui, fazer o jogo de sinal dessa junção aqui com essa operação aqui, tá? 4x mais 8, fecho. Menos por mais, aqui do 6, dá menos 6x. Menos por menos do 18 dá mais 18. Agora eu vou juntar os iguais. Quais são os iguais? 4x, 6x. Depois eu vou juntar o 8 com o 18. Então, eu tenho 4x menos 6x, vou ter menos 2x. 8 mais 18, veja que os dois estão positivos, dá 26. Então, aqui eu tenho menos 2x mais 26. Eu quero achar o valor de x, né? Aqui pede para resolver a equação, de forma que a gente encontre esse valor de x. Então, aqui eu vou ter menos 2x, vou igualar isso aqui a 0. Vou mudar aqui a cor da caneta. Vou igualar a 0, que é para que a gente encontre esse valor de x. Vou isolar o x, menos 2x é igual, passo o 26 para o outro lado, está positivo, passa negativo, menos 26. Vou fazer a operação aqui para deixar tudo positivo, então eu multiplico por menos 1. Então, menos por menos mais, 2x vezes 1, 2x, é igual, menos por menos mais, 26 vezes 1, 26. Então, aqui eu tenho x é igual a 26 dividido por 2. Eu vou ter que x é igual a 13. Então, aqui eu encontrei o valor de x. Eu encontrando o valor de x, deixa eu tentar colocar aqui, tá, gente? Encontrei o valor de x, sou muito espaçosa. Eu encontrei o valor de x, então vou substituir o x agora aqui na minha matriz. Vou chamar a matriz de B. Então, x, aí vou olhar aqui, tá? Quem é x? 13. 13 mais 2 dá quanto? 15. Vou repetir o 6. Aqui na segunda linha eu tenho x menos 3. Como x é 13, eu vou ter 13 menos 3, dá 10. Então, meu elemento aqui é 10. E o meu outro elemento, 4. Agora sim, eu vou calcular o determinante dessa matriz. Então, minha diagonal principal, colocar aqui det de B é igual. Multiplicação dos elementos da diagonal principal, aqui eu vou ter 15 vezes 4, menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. 6 vezes 10. Então, aqui eu vou ter det de B é igual 15 vezes 4 dá 60, menos 6 vezes 10, 60. Então, det de B é igual 60 menos 60, 0. Então, eu tenho que o determinante dessa minha matriz é 0. Viu que é simples? Viu que não tem dificuldade, não tem complicação? Então, vamos seguir, que ainda tem mais coisa para a gente aprender. E nos casos em que a matriz é de terceira ordem, profa, resolve do mesmo jeito? Será, gente? Aqui nós vamos utilizar o método desenvolvido por Pierre Frédéric Sarrus.
é matemático francês e autor de vários tratados na área de matemática, né? Essa regra que a gente chama de regra de Sarrus ou esquema de Sarrus é uma mnemônica utilizada para calcular o determinante de uma matriz 3x3. Profa, que nome feio é esse? Mnemônica. Mnemônica nada mais é que uma forma de memorização, né? Ela não é uma fórmula, é uma sugestão para você memorizar um procedimento. E aqui eu trouxe para vocês o passo a passo, né, dessa regra, da regra de Sarrus. Então, primeiro passo, ao lado da matriz copiam-se as duas primeiras colunas. Deixa eu botar aqui a caneta na cor vermelha. Então, tá aqui a minha matriz é o que está aqui entre as duas barrinhas. E o primeiro passo é eu pegar exatamente essas duas colunas e repetir aqui na lateral, do lado da barrinha. Então, repetir as duas colunas exatamente, colocando os mesmos sinais igualzinho. Após esse procedimento, a gente vai para o segundo passo, que aí multiplicam-se os elementos da diagonal principal e na mesma direção dessa diagonal, multiplica-se os elementos de cada uma das suas paralelas à sua direita. Ixi, professora, esse negócio paralelo à direita multiplica não sei o que, complicado. Não, gente, olha, é simples. Vamos fazer aqui um risquinho. Então, a diagonal principal está aqui, a outra e a outra. Tá? A diagonal principal é essa aqui, que está dentro da minha matriz, como vocês podem observar, né? Tá aqui 1, 2 e 5. E as duas paralelas, que aí vem 2, 4 menos 1, 3, 0 e 3. Então, vou multiplicar todos esses elementos, né, de cada diagonal dessa. Então, aqui eu vou ter 1 vezes 2, 2. 2 vezes 5, 10. Aqui eu vou ter 2 vezes 4, 8. 8 vezes menos 1, eu vou ter menos 8. 3 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0. Então, tá aqui o resultado do meu segundo passo, né? Que eu multipliquei os elementos da diagonal principal e suas paralelas. Então, 10 menos 8 e 0. Vamos para o terceiro passo. No terceiro passo, multiplicam-se os elementos da diagonal secundária e na mesma direção dessa diagonal os elementos de cada uma das suas paralelas à sua direita. Então, a diagonal secundária é esta daqui, e aí a gente também vai trabalhar com essa daqui e com essa daqui, que são suas paralelas. Então, a multiplicação disso aqui dá o quê? 3 vezes 2, 6. 6 vezes menos 1, menos 6. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 1, 12. 5 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. E aí o determinante, né, nós vamos aqui para o quarto passo, o determinante da matriz é obtido pela diferença desses passos, né, o 2 e o 3. Então, vou colocar aqui det, vou chamar essa matriz de A, é igual, vou voltar aqui para pegar aqueles valores que a gente calculou. 10 menos 8 e 0. Então, aqui eu tenho 10 menos 8 e 0. Menos o resultado dessa multiplicação aqui, né, da secundária e suas paralelas. Menos 6 mais 12 mais 0. Agora ficou fácil de calcular, né? Det de A é igual 10 menos 8, 2, mais 0 dá 2, menos. Vou permanecer o parênteses aqui, porque a gente tem que fazer o jogo de sinal. Então, aqui eu tenho menos 6 mais 12 dá 6, positivo. 6 mais 0, 6. Então, det de A é igual a 2 menos 6, det, que aqui eu faço o jogo de sinal, menos por mais dá menos. Det de A é igual
a menos 4. Então, menos 4 é o número que representa o determinante dessa matriz. E nós ficamos por aqui. Na próxima aula nós vamos trabalhar ainda determinantes, mas outros procedimentos. E se você gostou da nossa aula, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Nós também temos uma página no Instagram, né, @donaprofa. Então, fiquem à vontade. Se tiverem alguma dúvida, tiverem alguma sugestão, alguma crítica, coloque nos comentários, que a gente está aqui para crescer e fazer sempre o melhor. Então, a sua ajuda é importante. Um grande beijo e até a próxima aula.